Butterflies! Tudo bem com vocês? Meu nome é Lavine. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Gente, hoje foi um assunto meio aleatório. Como sempre, nada de roteiro, mas não vai ser aquela coisa meio que muito... Não sei, eu nunca sei o que eu vou falar. Mas eu vim falar sobre 14 anos. Gente, sexta-feira, eu inteiro 14 anos, dia 27. E eu tô tendo aquela semana, sabe, que começa mais o meu aniversário. Hoje é terça. A gente meio que entra um pouco em choque, que a gente começa a refletir, sabe, sobre a nossa idade, começa a refletir sobre o que a gente passou nessa idade e essas coisas. E eu vim querer falar um pouquinho sobre isso com vocês. Primeiramente, todo mundo sabe que 13 anos é uma idade muito complicada. Ainda mais pra uma garota. Pros homens é mais, tipo, puberdade. Eu não sei dizer porque eu não sou um homem também. Mas eu acho que, na verdade, essa idade é meio que ruim pra todo mundo. Seja do gênero feminino ou masculino, mas pras meninas, às vezes, acaba sendo mais. Eu posso estar errada, tá? Mas eu não sei. Tem vezes que eu acho que parece que a idade é muito... Tipo, em... Eu esqueci o nome do filme, mas que tem a Cecília, e aí fala Cecília was first to go, que tipo assim, que ela foi a primeira aí, que ela tinha 13 anos. E isso é muito real, que a gente percebe que... E ela fala assim, e tem uma hora que ele fala, o que você tá fazendo aqui, querida? Você não tem idade pra saber quanto a vida consegue ser ruim, essas coisas. E aí ela vai lá e fala assim, tá na cara, doutor, você nunca foi uma garota de 13 anos. E isso é muito real, sabe? Porque 13 anos é uma idade que, tipo assim, é a idade, primeiro, que começa mais a puberdade, que aí as pessoas começam a namorar, que amizades de muito tempo mais fáceis de acabar. Eu percebo que nessa idade, as amizades pretendem ser mais sérias. Tipo, de antes... Tem muitas coisas que faz, algo assim, que você não liga muito, algo assim, as amizades duram. Tipo assim, você é amiga do sétimo ano, não, do primeiro ano, e aí chega no sétimo, oitavo, e aí por alguma coisinha você já para e acaba com essa amizade de tantos anos. Porque entrou agora nessa idade maior. Não que seja tão maior, mas é que é aquela idade que... Eu não sei se é só eu, mas eu acho que nessas idades chega as amizades ficarem mais frágeis. Ficam muito mais frágeis as amizades, sabe? Percebo muito isso. E tanto isso quanto as pessoas ao seu redor começam a namorar. E aí, tipo, se você não tá namorando, se as pessoas não gostam de você, você começa a se cobrar, achar que tem algo errado com você. E também a idade muito da comparação, né? Que você começa a se comparar demais com as outras pessoas. E é muito difícil essa fase, sabe? É uma idade que eu percebo que tem muitos casos de suicídio. É um tópico sensível, mas é verdade, sabe? E eu até agradeço muitas vezes, já falei isso várias vezes, mas eu agradeço muito pelo fato de quando eu tinha 12 anos, meio que os 12 foi tipo os 13 pra mim. E nos 13, tipo assim, no segundo mês que eu já tinha inteirado 13, eu já evoluí. Eu já fiquei um pouco mais evoluído, mas ainda assim não deixa de acontecer muita coisa na fase dos 13. E como eu vou fazer 14, eu vim falar um pouco mais sobre isso com vocês, né? Porque eu já falei um pouco dessa parte. 13 anos, gente, a gente... Nossa, é uma idade que a gente fica muito sensível. A maioria das pessoas chora demais. E eu percebo que as pessoas que não choram pelas coisas que acontecem, geralmente tendem a ser pessoas um pouco mais amarguradas. Tipo assim, aconteceu algo que tá na cara que você devia ter chorado por aquilo, mas você não chorou. E aí, em vez de você chorar, você vai meio que criar um ranço daquela pessoa, um ódio, vai acumular coisas daquela pessoa que você não quer nem ver aquela pessoa na sua frente. Entende? Você não quer nem perdoar aquela pessoa. Porque um processo do perdão é você chorar, que você acaba chorando muito com aquilo que acontece, depois de um tempo você se afasta, mas eu tenho aquela coisa que, tipo assim, muitas das vezes já acabaram muitas amizades minhas. Mas todas elas eu perdoei, todas. Eu já perdoei todas, até porque é uma coisa que minha mãe sempre me ensinou, que a gente sempre tem que perdoar as pessoas, independentemente, que Deus sempre ensinou isso.
E aí eu sempre perdoo as pessoas, mesmo de longe. Entende? Aí as pessoas vêm e falam assim, você me perdoa? Aí depois eu falo assim, eu já te perdoei, de longe. Entende? Tipo, eu não vou perdoar e eu vou voltar pra aquela pessoa. Também não, eu vou perdoar de longe. Eu vou ter te perdoado, mas eu não vou voltar a ser aquela coisa com você, entendeu? Depende muito da pessoa também. Tipo, se for uma pessoa que eu me importo muito, muito, muito mesmo, e que eu não tenho ficado magoado no nível ao que eu me afastasse da pessoa, aí sim. Por exemplo, muitas das amizades eu tenho aquela coisa, você ri comigo, eu vou meio que te avisar, dar uma afastadinha. Agora, se você falar uma coisa que realmente me magoou, que realmente foi tipo o auge pra mim, desculpa, eu vou te bloquear, eu vou afastar de você. Aí se uma hora você vier falar, eu vou tentar conversar com o assunto com você, mas não, eu não vou voltar a ser aquela coisa com você. Mas, por exemplo, meu melhor amigo. Meu melhor amigo, a gente já teve muitos contratempos, até porque a gente estava no início da amizade. Não no início, início mesmo, porque quem sabe aqui eu conheço o Thiago desde meus 7, 8 anos. Só que a gente ficou amigo por um ano e separaram nossas salas e depois voltou nossas salas e aí a gente virou muito amigo. E como, tipo, tinha passado muito tempo, sabe? Que foi do segundo ano pro sétimo. A gente não se conhecia mais direito, né? Porque mudaram os gostos, mudaram tudo. E aí, sempre teve aquela coisa de, tipo assim, eu não conseguia entender como é que ele funciona ou ele não conseguia me entender. De que a gente reage de formas diferentes. Tipo, eu não sei se vocês viram, vocês assistem programa que tem o Kaique Ciclopinha, a Eduarda e a Sofia Santino. E teve um episódio que eles estavam falando sobre que o Kaique falou assim, que já teve uma briga com a Sofia e que, tipo, ele queria que ela fosse que nas outras amizades, só que depois ele entendeu que aquilo é suficiente pra ela. E eu vejo muito isso em mim e no Thiago, porque o Thiago também não é uma pessoa que demonstra muito. E como todas as amizades que eu tive sempre demonstraram muito, eu tinha aquela coisa de, tipo, qualquer coisinha eu levar muito pro pessoal. Ou não entender como ele reagia com aquela forma, com aquela coisa que acontecia, sabe? Tipo, como outros reagiam, eles iam lá, pediam perdão, choravam algo assim e resolvia. Era uma pessoa que ficava mais na dele, que se isolava, não ia, tipo, você que tinha que tomar iniciativa, algo assim, entendeu? Então, eu não entendia que esse era o tipo de como ele era. Eu tinha que entender ele. Só que em vez disso, eu levava tudo muito pro meu pessoal. Só que aí depois de um tempo eu consegui entender mais ele e hoje em dia a nossa amizade tá muito mais saudável. Antes a gente brigava muito, entendeu? Hoje em dia tá muito mais saudável, eu sou muito grata por isso. Então, tipo assim, já aconteceu muitas coisas que, tipo, se fosse outras amizades eu teria me afastado. Mas por ele ser uma pessoa que eu me importo muito, gente, é sério. Eu amo muito o Thiago, já falei isso aqui, mas eu amo muito ele. Ele é meu irmão, meu melhor amigo e, sério, e amor de irmão a gente meio que perdoa tudo, né, gente? Mas, enfim, é uma idade que a gente fica muito naquela dependência emocional, bloqueio emocional, sabe? E aí todo mundo começa a namorar ao seu redor. Muitas vezes não é a idade de namorar, sabe? 13. Só que aí todo mundo começa a namorar ao seu redor e aí você nunca namorou. Aí você tá naquela conversa lá que tá todo mundo falando sobre quem já beijou e você é bebê ainda. E você fica super desconfortável e as pessoas ainda ficam, como assim você nunca beijou? Como assim? E esses testes ficam tipo, pois é, eles ficam tentando te forçar essas coisas. Ou, exemplo, também, eu não, ficam te forçando a querer ficar com uma pessoa que você nunca falou na sua vida, sabe? E aí, muitas vezes você acaba ficando pra poder se igualar aos outros, entendeu? Muitas vezes, na cidade, a gente faz coisas que a gente não faria, mas que a gente faz pra poder querer se igualar às pessoas, entendeu? E, por exemplo, eu não quero namorar. Mas se aí todo mundo tá namorando, e aí a pessoa vai lá, fica insistindo pra namorar, insistir, uma hora eu vou acabar cedendo pra poder me igualar aos outros, pra eu não ficar tão diferente dos outros, entende? Muitas pessoas fazem isso. Eu já fiz esse tipo de coisa, só que não em relação ao namoro. Foi, tipo, em outros aspectos, sabe? Na verdade, eu acho que é difícil, porque eu não gosto de me igualar muito aos outros. Por exemplo, todo mundo namora, eu não namoro. Todo mundo costuma fumar. Eu não fumo. E olha que eu tenho gente pessoas próximas que fumam, mas eu não fumo.
também, gente. E aí tem, tipo, muitas pessoas que fazem algumas coisas lá e eu não faço, eu não quero. Sabe? Eu não é porque eu tô. Entendo uma coisa, não é porque você tá com aquela pessoa e aquela pessoa é isso que você precisa ser igual a ela. Não é porque você tá ali que você precisa ser igual. Não é porque todo mundo fuma, todo mundo bebe, todo mundo namora, todo mundo faz algum tipo de coisa ali no seu grupinho que você é obrigado a fazer isso também, entende? E você tem que ter o seu jeitinho único. Mas na cidade, muitas vezes a gente não entende isso. Muitas vezes na cidade a gente só não pensa no que a gente quer. A gente pensa no que as pessoas querem ver. Isso é muito ruim. E sabe tem uma trend no TikTok também que as pessoas falam muito assim. Eu, inclusive, tô pensando em fazer essa trend, que é você soprando a velhinha, algo assim, dos 14. E aí, entre aspas, tá escrito lá em cima, eu não passo dos 13. E aí você soprando a velhinha dos 14, que você passou. Porque essa idade também que as pessoas pensam muito em suicídio, as pessoas se isolam, as pessoas têm muita ansiedade, muitas vezes depressão. E aí as pessoas têm muito aqueles pensamentos, sabe? É tipo nossos pensamentos intrusivos, mas aí tem alguns que chegam a ser muito pesados. Só que aí essas pessoas acabam seguindo esses pensamentos. E aí muitas vezes acabam dando no que dá, sabe, gente? E é horrível saber que numa idade tão nova a pessoa foi lá e tirou a própria vida, sabe? É horrível. E eu fico muito preocupada com esse tipo de coisa, que tem alguns amigos meus que às vezes eu tenho medo que eles façam isso. E eu sempre tô ali pra poder conversar com eles e resolver. Só que às vezes a gente sai até como errada. Sabe quando você é aquele amigo psicólogo e quer conversar, quer falar sobre isso com as outras pessoas, mas às vezes as pessoas não entendem que você tá ali querendo escutar e querendo ajudar. As pessoas, eles colocam a gente como se a gente fosse errado, como se a gente, tipo assim, quisesse dar uma visão diferente das outras pessoas. Eu não sei explicar direito. É que, tipo assim, por exemplo, isso nem consegue ser exemplo, porque eu sou amiga mais psicóloga porque as pessoas procuram pra desabafar, procuram pra saber dos sentimentos. Só que muitas vezes eles surtam, eles agem como se a gente tivesse sendo errado algo assim. Por exemplo, eu já recebi, não é a primeira vez, tá? Que eu tava lá normal e as pessoas começaram a zoar, porque eu tenho a tendência de querer ser psicóloga. Mas não, tipo, querer realmente, sabe, fazer faculdade, essas coisas. E eu não sou aquele tipo de pessoa que qualquer hora mesmo vou chegar em você e vou começar a te dar lição de moral. Não, nunca. Primeiro que eu só vou te dar lição de moral se você quiser falar isso comigo. Se você quiser falar isso comigo, se você quiser falar comigo sobre o assunto, muitas vezes, como eu já me ferrei muito querendo dar conselho, eu vou lá e falo, você quer que eu dou minha opinião? Aí a pessoa fala, quero. Aí eu vou te falar minha opinião. Mas tem muitas vezes que as pessoas fazem questão de, tipo assim, depois de ter a sua opinião, eu vou ficar zoando isso. Eu odeio isso, gente. As pessoas ficam zoando, falando assim, ai, porque eu sou psicóloga. Tipo, você é psicóloga, porque, eu entendo esses tem. Esses dias, uma pessoa muito próxima a mim foi lá e veio zoar esse tipo de coisa que ele tava desabafando um negócio comigo. E aí foi lá, e aí ele começou a falar assim, tipo assim, ai, mas você tem a mania de querer achar que você sabe dos meus sentimentos, mas você não sabe essas coisas, e surtou. E eu tava lá, tipo assim, em momento nenhum eu falei que eu sei dos seus sentimentos, até porque eu não sei direito nem os meus sentimentos, por que eu vou saber dos seus sentimentos? Geralmente você vai falar as coisas pra mim, eu vou tentar conectar com alguma coisa, eu vou te dar sugestões se é isso que você está sentindo, e se você concordar, eu vou tentar falar alguma coisa relacionada a esse assunto. Mas eu eu não tô falando que eu entendo os seus sentimentos. Todo mundo tem sentimentos diferentes. Eu tenho sentimentos meus que eu tenho certeza que as pessoas não entendem. Que são sentimentos que, tipo assim, é meio difícil. Como é que, por exemplo, uma pessoa de bloqueio emocional vai saber como uma pessoa que tem como toque físico, negócio de amor, a pessoa de toque físico ficava chateada, ela de bloqueio emocional não entende porque ela recusa abraços e tem. Esse tipo de coisa, sabe? Você não entende. Eu não entendo. Eu realmente não vou entender os seus sentimentos. Mas eu vou tentar achar alguma coisa que tenha a ver e tentar ver se alguma coisa do que eu falar vai poder te ajudar com o que você está sentindo. As pessoas agem como se a gente que, tipo assim, quer te ajudar no seu psicológico, tá, tipo, tacando na cara, a gente sabe que você tá sentindo. Não!
Até porque como é que eu vou saber, eu vou ter tanto conhecimento sobre vocês, sobre e essas coisas, sabe? É algo que, tipo, chega a ser machuca, gente, porque às vezes a pessoa tá meio que zoando o fato de você querer ser psicóloga e aí... Gente, sério, machuca muito, só que aí às vezes você fica quieto, porque você fica tipo, calma. Ainda assim você tenta levar pra um lado... Ah, eu não sei explicar, mas eu nem sei o que isso tem a ver meio que com 14 anos, 13. Mas enfim, é a idade que você se compara muito, como eu falei. Você vê stories das pessoas e todo mundo sabe que nem aquilo que ela tá postando é aquilo que ela tá vivendo. E aí você fica vendo os stories como Jealous da Olivia Rodrigo. Eu tenho quase certeza que em Jealous você já... Alguma pessoa aí, se não se identificou, já provavelmente já deve se identificado ou vai se identificar com Jealous, que essa música foi muito popular, principalmente dos adolescentes, porque a Olivia retratou um assunto muito real, sabe? Em Jealous, que ela fala assim que você tem amigos legais, sai com o carro do pai, tem um namorado legal, tudo que eu queria ser era você, e esse tem uma pessoa que eu não conheço, e essas coisas. E realmente você fica tanto tempo aqui naquela tela, olhando as pessoas, olhando mesmo, sabe? A pessoa conseguindo tudo aquilo que você quer, e você começa a falar, o que tem de errado que ela consegue aquilo que eu quero e eu não consigo aquilo? Mas muitas vezes é o fato de, tipo assim, então por que você tá passando o seu tempo olhando por uma tela, as pessoas conseguindo o que você quer, em vez de tentar ir atrás do que você quer, sabe? Também a idade, muitas das pessoas gostarem muito de ficar vendo série, filme, jogando. Não julgo, eu amo ver filme, gente. Tem uma coisa que eu amo é ver filme. Eu amo assistir série, eu amo jogar também. Mas a gente tem que saber dividir, sabe? Dividir as coisas, que eu vejo que muitas pessoas passam a vida inteira vendo séries e filmes e deixam de viver a própria vida. E aí muitas vezes começam a se comparar com personagens, com a vida de pessoas de séries que nem existem, que aquilo é tudo atuação. E aí a pessoa passa tanto tempo vivendo a vida dos outros, que aquilo é atuação ainda, aquilo nem é verdade. Mas eu vou falar do mesmo jeito, você passa tanto tempo vendo a vida dos outros, vendo aquela pessoa tendo aquilo, que você esquece de viver a sua. Entende? Você tá vendo a vida de várias pessoas, tipo assim, você assistiu 5 filmes hoje, você viu a vida de 5 personagens diferentes. Sabe? E o seu? E você? Às vezes a gente esquece que a nossa vida é meio que uma série e que você é o protagonista. Esse é o problema de muitas coisas, que às vezes você acaba colocando as outras pessoas ainda como protagonistas da sua própria série. Você é o protagonista da sua série, não importa o quanto aquele amigo pareça ser o personagem principal, que sabe aqueles personagens que não são os principais, mas que tem mais destaque do que os protagonistas? E aí, tipo assim, às vezes você esquece de viver a sua vida por causa daquele amigo que é como se fosse o personagem principal, que tudo que ele faz parece ser mais importante do que você. Aquela pessoa consegue ser mais importante que você. Então você trata ela como o personagem principal da sua vida. Mas você sabe que, independentemente, na terceira, na segunda, na quarta temporada, aquela pessoa pode não estar mais participando da série, pode ter saído, e vai entrar novos personagens. A gente tem que olhar por esse lado, que a nossa vida é uma série, entende? E você tá literalmente fazendo que sua série seja você assistindo outras séries. O que chega a ser estranho. Mas eu sei muito bem como é que é isso, porque eu assistia muita série. Sério, eu zerava uma série em um dia. Eu ainda faço isso. Só que a questão é que eu também soube dividir. Sabe, você pode conseguir... Às vezes você consegue fazer 2 coisas ao mesmo tempo. Tem gente que não consegue, mas eu consigo. Não, tipo, por exemplo, se cuidar. Que é uma coisa que muita gente às vezes vai falar assim, ai, Tereza, não preciso me cuidar. É bom você começar cedo do que tarde. Você consegue passar uma máscara facial enquanto assiste uma série. Aí você passa a máscara facial, deixa ela secando enquanto você assiste a série. Entende? A gente consegue separar essas coisas, sabe? E sobre a comparação, eu também digo que, tipo assim, querer achar por aparência.
Eu sou morena. Ai, Lavínia, você já quis ser loira? Às vezes. Mas não foi aquele pensamento que eu tive muito. Na verdade, eu acho que eu nunca quis ser loira. Eu sempre quis aquele desejo de ser ruiva. Eu acho ruivo muito lindo. Mas, obviamente, com o meu tom de pele, ruivo, eu acho que não ficaria muito bom. Eu acho, não sei. Um dia eu vou dar doida e eu vou fazer isso. Mas eu tô pensando, assim, que eu digo que quando eu ficar de idade, sabe? Tiver mais velha, idosa, esses trem. Meu cabelo, quando ele ficar todo branco, eu não vou precisar colorir, porque vai estar branco. Ou seja, vamos só meter tinta. Eu vou ser o Felipe Neto da geração dos idosos. Eu vou ter uma cor de cabelo a cada dia. É sério, eu vou fazer isso. Até aquela coisa, tipo assim, aquela pessoa tem um corpo bonito e você acha que você não tem. Você começa a comparar com aquilo lá. Aí tem vezes que você acaba até copiando. Aquela pessoa usa aquilo, você começa a usar, você começa a... E muitas vezes, na comparação, você acaba sendo meio babaquinha. Tipo assim, você se compara com aquela pessoa e aí você começa a falar mal daquela pessoa. Sendo que você sabe muito bem que o problema, na verdade, é a comparação. Que você está se comparando com ela. Sabe que você, às vezes a pessoa te odeia, algo assim, mas talvez o problema não... Às vezes, muitas vezes o problema não é você, é ela que tem alguma coisa que você tem. Por exemplo, uma menina vai lá e eu vou ficar julgando muito o nariz dela. Mas na verdade eu queria ter o nariz dela, eu acho o nariz dela bonito, só que eu não tenho o nariz dela. E eu vou começar a falar horrores do nariz dela para outras pessoas. Que na verdade é algo que, tipo, eu teria inveja, sabe? Tipo isso. Tipo, eu vejo muito que... Isso me acontece muito, gente. Eu consigo ser muito sensível, mas às vezes eu consigo tentar não levar essas coisas muito pro pessoal. Que acontece muito esse tipo de coisa. Tipo, muita gente já zoou o fato de eu gravar pra internet. TikTok, YouTube. O YouTube às vezes é meio difícil as pessoas julgarem, porque as pessoas não veem muito meu YouTube. Mas o TikTok sim. Lá pro TikTok há um tempo. E aí muitas vezes as pessoas ficam meio que zoando no TikTok, sabe? Tipo, falar, eu vi o seu vídeo daquele tom de brincadeira ontem para o dois queridos. E um deles já tinha meio que zoado eu já umas outras vezes. E eles estavam rindo. E eu tava entrando na sala, eles estavam rindo e eles falaram assim... a gente ama seus vídeos no TikTok, rindo. A gente te segue, rindo de novo, sabe? Naquele tom de zoeira. E aí eu ficava tipo... Que bom, tá bom que você me assiste. Muito obrigada por me assistir. Mas você fica naquele tom de brincadeira, a gente percebe que às vezes a pessoa tá te zoando, sabe? E aí, às vezes, eu tento não levar isso pro pessoal. Tipo assim, a maioria das vezes, eu tenho um controle muito rápido das minhas emoções, porque eu tenho o costume de conversar muito sobre as coisas que acontecem, sobre as minhas emoções, pra minha mãe e pro meu melhor amigo. Eu sinto que se não fosse a minha mãe e o Thiago, não ia dar certo. Eu ia ser uma pessoa muito... Já sou uma pessoa cancelável. Só que aí, as coisas canceláveis que eu tenho em mente, eu falo pra eles. Eu não falo pras outras pessoas. Imagina se eu não tivesse eles pra poder eu falar sobre os meus pensamentos canceláveis. Eu ia estar na prisão. Não ia dar certo. Não ia dar certo. Sabe? Eu até agradeço que eu tenho eles, que aí eu posso expor meus pensamentos. Que diferente de muitos amigos meus... Eles às vezes julgam as coisas que eu falo, julgam as coisas que eu penso ou não me entendem. Só que aí eu sei que minha mãe consegue ser mais maldosa que eu. Sério. Tipo, o povo fala, tem vezes que eu falo umas coisas assim, que é minha opinião. Eu nunca vou falar. Aí eles falam assim, que maldosa. Gente, maldade mesmo é você falar isso na cara da pessoa, falar alto pra aquela pessoa ouvir. Quando é uma opinião... que você só expõe pra uma pessoa em particular, que você sabe que não é aquela pessoa que vai sair contando, eu acho que não tem problema, que todo mundo tem nossas opiniões. Você pode não gostar de mim. E ok você não gostar de mim. Aí muitas vezes você pode acabar falando... Nossa, gente, eu tô com uma chapinha aqui, segurando aqui aí embaixo. Deixa eu parar com isso. Mas você pode não gostar de mim. Mas muitas vezes você não quer guardar esse sentimento pra você. Aí você pode opinar. Ou você falar os seus pensamentos, que é você ficar comentando hater. Ou você só expor sua opinião pra algum amigo seu.
Aí eu prefiro, por isso, entendeu? Aí eu prefiro expor a minha opinião pra algum amigo meu e pra minha mãe. E não ir lá comentar, não falar na cara. Também é maldoso, gente, acho maldoso. Não que expor sua opinião às vezes não seja maldoso. Mas acho que vocês entenderam. Às vezes eu ainda não tô entendendo o que isso tem a ver com 13 anos. Mas enfim, 13 anos é uma idade que você meio que começa mais a sua vida, começa que a partir dos 13 que você realmente tem que se preocupar que aquilo vai mudar mais a sua vida. Como vai seguir em diante, como você vai querer se ver daqui a uns anos e essas coisas. E eu tô um pouco em choque que eu vou fazer 14, porque eu fiquei no 13 tanto tempo que às vezes parece que a gente não vai sair do 13, sabe? E os 14 é uma idade de a gente criar muita independência. Que eu vou ter que começar a trabalhar, ter meu dinheiro e essas coisas, sabe? Então, é uma idade que vai querer criar muita independência. Ai, meu Deus, não tô preparada pra isso, gente. Mas enfim, eu vou tentar fazer vlog do meu aniversário. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, reflitam. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!